3. Olá, povo do Itipe, olá, povo do segundo médio. Aqui é o Hélio, tá? E hoje estamos com Filosofia Medieval, aula de revisão do conteúdo do primeiro trimestre, ok? Esse conteúdo ele vai do capítulo 1 até o capítulo 2, até a página 29, ok? De Santo Agostinho. Tomás de Aquino a gente vê em outras circunstâncias, certo? Então é o seguinte, com relação a esse conceito, tá? Quando a gente fala de filosofia medieval, na Europa, né, a gente tem que levar em conta o panorama histórico da época, que era o quê? O período de expansão da Igreja Católica, o período de confronto entre o cristianismo e o islamismo, tá? A Europa cristã e o Oriente Médio e Norte da África islâmicos, embora os islâmicos tenham conquistado, né, a Península Ibérica, onde tem Portugal e Espanha hoje. Então, nesse contexto, o que acontecia na filosofia? Ok? Nesse período histórico. Que vai do século I até o século XIV, mais ou menos. Nesse período, não tem como pensar na filosofia sem a religião. Tá? E não só cristãos, os judeus, os muçulmanos, os islâmicos, né? Muçulmano é o fiel islâmico, né? O nome da religião é Islã, o islamismo, tá? Que quer dizer fiel a Alá. Então, não tem como pensar a filosofia medieval sem a religião. A filosofia medieval está intrinsecamente ligada à religião, ok? Tanto cristãos quanto árabes quanto judeus. Vamos falar mais da filosofia cristã, que tem mais a ver com a gente aqui, tá? E tem mais peso no vestibular, inclusive, tá? A filosofia cristã, especificamente, né, dentro do âmbito da filosofia medieval, ela tem início com textos bíblicos das cartas de São Paulo, as epístolas, né, e o Evangelho de João, tá? E qual o objetivo da filosofia cristã? Conduzir a humanidade à compreensão da verdade revelada por Cristo, buscando seu autêntico significado. Olha só, pensa um pouco. Nós temos aqui a Bíblia, né? Esse aqui é um dos exemplares que eu tenho, tá? Esse aqui é a tradução dos monges maréticos da Bélgica e ela tem por base a Vulgata, a tradução oficial da Igreja Católica. Okay? Existem outras traduções, tá? Eu vou me ater a essa por enquanto. Então é o seguinte, cara, a Bíblia ela não é um livro fácil de se ler, tá? Ela é um texto assim complexo, difícil, cheio de figuras de linguagem, parábolas. Então assim, não é um gibi da Turma da Mônica, né? É muito mais sério que isso. Então assim, o objetivo da filosofia cristã passa a ser entender essa mensagem, entender o que está escrito aqui, com relação à filosofia cristã. Okay? E assim, a filosofia cristã se divide em duas grandes fases, do qual a gente vai falar da primeira hoje, que é a patrística. A patrística tem esse nome por causa dos patres, os padres da igreja, que primeiro os 12 apóstolos, né, e depois os padres que vieram depois, expandindo as boas novas para a Europa e para o mundo, que é o anúncio aí do Messias, do Salvador Jesus Cristo. Ok? Que morreu na cruz para redimir a humanidade dos seus pecados. Então essa boa nova, né, o objetivo inicial da filosofia cristã era isso. Porém, como eu falei, tá, que a interpretação, como é um texto difícil, a interpretação ela é complicada. Ela não é uma interpretação fácil. E às vezes você lê um trecho entende uma coisa, outra pessoa lê o mesmo trecho e entende um pouco diferente, e assim vai. Cada um que lê pode eventualmente entender de formas distintas. Então, o objetivo da patrística, e aí não confunda o objetivo da patrística com o objetivo da filosofia cristã. O objetivo geral da filosofia cristã é entender a Bíblia, ok? A filosofia cristã como um todo, o objetivo é entender essa mensagem. Agora, a patrística, especificamente a patrística, além de entender a Bíblia, que é o objetivo geral, ela teve que organizar a doutrina cristã para garantir a unidade dos fiéis e defender o cristianismo dos adversários pagãos. Ou seja, já que tem várias interpretações, qual é a interpretação correta? Qual é a interpretação que mais tem peso, né? Que seria mais adequada para se exaurir a Bíblia, aquilo que importa nela?
ok? Então esse é o objetivo fundamental da patrística, ok? Aqui tem os principais nomes, né? Não precisa decorar todos eles, mas assim, o mais importante disparado é Santo Agostinho, a gente já vai falar dele daqui a pouco. Também falei sobre grandes momentos históricos do cristianismo, tá? O Édito de Milão, onde os cristãos tiveram finalmente a liberdade de culto, que eles eram perseguidos por quase 300 anos, né? Perseguidos por quê? Porque seus valores iam contra os valores, lembrando que esse período é período do Império Romano, que já estava em decadência já, tá? Mas assim, mesmo assim, os princípios cristãos de igualdade, amor, fraternidade, de, né, obedecer a Deus, ia contra, tá, a escravidão, que era a base econômica do Império Romano, e contra aquele culto ao imperador como se fosse um deus. Por isso eles eram perseguidos. Tanto que nos primórdios do cristianismo, eles eram, como se diz, chamado a religião das catacumbas. Por quê? Porque os judeus, né, os primeiros cristãos, eles se escondiam nos cemitérios para poder rezar, ok? Então esse era um ponto importante. Então quando eles tiveram a liberdade de culto foi algo significativo. Segundo, o Concílio de Niceia foi fundamental, tá? Que foi uma reunião para se discutir os principais dogmas, em especial a natureza do Pai e do Filho, tá? Jesus é Deus ou não é Deus? Tá? Ou é a expressão de Deus? Como funciona essa relação entre Deus e Jesus? Já que vem da Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? É a mesma coisa ou não? O Concílio de Nicéia foram muitos anos de reunião para que eles pudessem discutir sobre isso. Tá? O Concílio de Constantinopla, onde eles discutiram o Espírito Santo, e finalmente o Édito de Tessalônica, quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Ok? Aqui, mais importante até é essa ideia que grande mudança ocorre na filosofia com o surgimento do cristianismo. Tá? Então, assim, com o cristianismo, a filosofia deixa de ser uma busca pela verdade. Tá? Ou seja, você não precisa mais ir no mundo, na natureza, buscar uma verdade. Você já tem em mãos a verdade revelada, a Bíblia. Cabe à filosofia entendê-la. Ou seja, o que mudou foi o objetivo da filosofia. Tá? Essa foi a grande mudança. Se você já tem a verdade em mãos, o objetivo da filosofia é entender essa verdade. Você não precisa buscar a verdade na natureza, no mundo. Ok? Vamos lá então. Já que estamos falando da Bíblia, existem várias traduções. Tá? A Bíblia, palavra grega que quer dizer os livros, a coleção de textos religiosos de valor sagrado para o cristianismo. Tá? Antigo Testamento, né, começou a ser escrito por volta do século 6 a.C., durante o cativeiro dos hebreus na Babilônia. Foi escrito em hebraico e aramaico. E a primeira grande versão do Antigo Testamento foi a chamada Septuaginta, que é a versão clássica da Bíblia hebraica, né, para os cristãos de língua grega, que seriam os cristãos aí do leste europeu e da Rússia, ok? Depois lembra daquela cisão, aquela rompimento da igreja cristã ortodoxa e a igreja católica ocidental. Então a Septuaginta, feita pelos 72 sábios em Alexandria, por isso a Septuaginta, também chamada Bíblia dos 70, né? Seria uma das maiores versões aí do Antigo Testamento. O Novo, né, também chamado Evangelho, que em grego significa boas novas, né, começou a ser escrito em grego e latim. E a grande tradução, tá, a maior delas, considerada a mais importante, é essa que eu estou mostrando para vocês aqui. É a chamada Vulgata, tá, feita por São Jerônimo no século IV. Tá, foi aprovada em 393 e até hoje é a versão oficial da Bíblia Católica. Tá? A versão de São Jerônimo, a chamada Vulgata. Por que Vulgata? Vem do vulgar. Vulgar não tinha o sentido negativo que tem hoje. Vulgata quer dizer o quê? Vulgar, que é aberto a todos, é acessível a todos. Ok? Por isso vulgar. E a expressão aí da versão oficial da Bíblia Católica. Ela passou por revisão na década de 70 e foi aprovada nova Vulgata com algumas pequenas correções.
Ok? Se vocês tiverem uma ideia, olha só, a Bíblia hebraica, a Bíblia católica, a Bíblia protestante e a Bíblia ortodoxa, elas têm variedade, diferença no número de livros, principalmente no Antigo Testamento. O Novo não se tem muito questionamento, tá? Mas o Antigo Testamento tem várias, né? Você vê, a maior Bíblia é a católica, 72 livros, protestantes, que deram origem aos evangélicos, 66, e ortodoxa, 78, ok? Lembrando que, além disso, tem o Concílio de Niceia. Ele rejeitou os chamados evangelhos apócrifos. Evangelhos apócrifos é o que? Aqueles evangelhos que não foram reconhecidos como inspirados e, portanto, fora da lista oficial de livros da Bíblia. Okay? Hoje é acessível, e os apócrifos, né, eles são bem acessíveis. E assim, você tem o evangelho de Tomé, de Maria Madalena, de Pedro, Filipe. Tem muitos deles, eles têm importância histórica, pois contam o que aconteceu durante a fundação mesmo, o cristianismo primitivo, incluindo fatos da infância e juventude de Jesus, que não estão na Bíblia oficial. Não é, mas como assim? Cara, pensa um pouco. No ano 300, eles tinham papiros, tinham textos antiquíssimos. Eles se reuniram e tentaram discutir a respeito sobre quais seriam realmente sagrados e quais não. Tá? E aí a gente tem que levar em conta a influência humana, né, na elaboração aí da Bíblia. Não tem como negar isso, independente da sacralidade dela, de ser um considerado sagrada, a interferência humana é inegável. Tá? Só para vocês terem uma ideia, existem pelo menos 94 evangelhos apócrifos, e sendo 20 Atos dos Apóstolos e 11 Apocalipses, dos quais só o de João fez parte da Bíblia oficial. Tá? Essa escolha dos textos foi algo assim importantíssimo dentro da igreja. Por quê? Para você ter a versão definitiva, tá? Para que sirva de luz, para que sirva de referência, para que possam seguir. Já pensou se tiver 30 Bíblias diferentes, qual delas você segue? Né? Então, assim, aliás, a palavra apócrifo quer dizer aquilo que deve ser escondido, né? Que deve ser escondido, não deve ser divulgado. Por quê? Para não gerar dúvida nos fiéis, tá? Para que os fiéis tivessem certeza, porque os fiéis precisam, né, de conforto espiritual, e para se ter certeza do que os padres falavam, você tinha que ter uma Bíblia, um texto sólido, um texto único, um texto claro, né, na medida do possível, algo que fosse realmente confiável. E por isso acabou se gerando essa definição aí. Todos os textos que não foram considerados sagrados ficaram fora da lista da Bíblia, chamados evangelhos apócrifos. Eu mesmo li alguns deles, são interessantes, tem questões teológicas e históricas importantes aí nesses evangelhos, ok? Bem, já está terminando o tempo, a patrística a gente deixa para outra aula, mas assim, só adiantando. Isso aqui foi uma introdução à filosofia cristã, ok? Lembrando que a primeira fase é a patrística, e o grande nome é o que? Da patrística é Santo Agostinho, com certeza. A próxima aula será sobre Agostinho e Tomás de Aquino, tá? Para a gente fechar finalmente essa revisão aí, para vocês estarem bem aptos, bem preparados para uma futura avaliação que venha, e além do vestibular, né? Eu sei que vocês estão no segundo ainda, mas já tem que se preparar desde já. No vestibular, quando cai alguma coisa de filosofia medieval, normalmente é Agostinho e Tomás de Aquino. Às vezes um ou outro, Santo Anselmo já caiu, São Jerônimo, mas é raro. Normalmente é Agostinho e Tomás de Aquino. Tudo bem, meu povo? Então é isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Tá? Um grande beijo, se cuidem e até a próxima, pessoal. Valeu!